Por quê? Porque os nossos apegos, nós não queremos abrir mão. Aí você imagina, vem aquele ser de luz e diz assim: não vá à Olimpíada, siga, vende tudo que você tem e siga-me. Gente, vamos ser sinceros, a maioria de nós iria dizer: aquilo é um obsessor. Não, aquilo é um obsessor. A gente ia criar logo uma desculpa, né, para não. Por quê? E o que acontece conosco? Lá em nosso lar, acontece um episódio muito estranho. Em nosso lar, no início do século, os trabalhadores, os pesquisadores começaram a dizer que não podia ter só aquela cota de alimentação, que eles precisavam de alimentos mais substanciais, porque nosso lar é uma colônia de transição, e que aquilo faria mal. O governador não abriu mão. E aí vieram com teorias, teses, argumentações científicas, mostrando que o perispírito das pessoas que viviam em nosso lar não poderiam aguentar a ausência de alimentos mais sólidos, e uma guerra danada. O troço ficou tão sério, que as pessoas começaram a fazer tráfico de substâncias mais sólidas. Com quem? Com os habitantes do umbral. Olha só, a gente nem imagina um negócio desse, né? A gente pensa que está em nosso lar, são as almas eleitas, não é isso? As pessoas de nosso lar saíam às escondidas para pegar substâncias mais sólidas para poder se alimentar, criando sérios problemas para a segurança de nosso lar, já que nosso lar é uma colônia que está arraigada na periferia da zona umbralina. Está no mesmo local que o umbral, apesar de que dentro de nosso lar não é um umbral, é um local luminoso. O governador dá um ultimato, todos ficam meses sem nada, e vem seres do plano superior ensinar a alimentação pela respiração, que nada mais é do que o conhecimento hindu do prana, pranayama. Há uma ciência chamada pranayama que existe aí na Terra, e que esses seres claro que André Luiz não poderia botar o nome prana, senão não seria nunca vendido nas casas espíritas, né? A federação seria, né? Então é claro que isso não está, mas é claro que você olhar, essa ciência da respiração é o pranayama, que existe aqui na Terra, né? A Índia faz isso. Oi? A Índia, prana, energia. A energia, é. E tem toda uma ciência aí de respiração, yoga, que faz com que a pessoa se alimente de fluidos e diminua a alimentação carnívora e tudo mais. Se aqui é opcional, no plano superior, no plano espiritual, se você quer evoluir, você tem que abrir mão da carne assada. Você está desencarnado. Não adianta você querer agora um leitão a pururuca. Você está desencarnado. E o nosso problema muitas vezes é o quê? No filme, você vê, não sei se alguém aqui viu o filme, na hora que não, vamos jantar lá em casa, e é aquela mesma sopinha, você fica assim, caramba. O que a gente deve fazer? Abrir mão aqui, né, gente? Começar a se desapegar aqui. Porque no Livro dos Espíritos e na codificação, a gente vê assim, que o espírito voa, que o espírito fala por pensamento, que o espírito vai daqui para ali. E chegar nosso lar, esse foi o problema que nosso lar teve quando foi lançado. Ele era muito materializado. Poxa, o espírito comia, o espírito andava de ônibus e falava, não usava o pensamento. Então o pessoal, o movimento espírita na época, esquecendo que as pessoas de nosso lar
são pessoas, como eles dizem mesmo no livro, resgatadas do umbral. Ora, nós não estamos lá no umbral à toa. Estamos no umbral porque nosso problema da riqueza. Somos apegados às questões da matéria, que podem ser não só financeira, econômica, mas podem ser apegados à sensualidade, à alimentação, aos vícios de toda a ordem, ao álcool, à farra, à festa, a locais, a objetos, né? Então, as pessoas, os espíritas sinceros, espiritualizados, não vão para nosso lar. Sinto muito dizer para vocês, não vão para nosso lar. O espírita que se dedica mesmo, que é sério, que é amoroso, ele não vai para nosso lar. Ele vai para colônias mais altas. Poderá até ir para nosso lar se ele veio de lá. Se ele veio de lá, ele poderá até ir lá, porque aí ele se torna o quê? Um instrutor, vai ensinar as pessoas aquilo que ele ensina aqui na doutrina. Olha, você não deve odiar, você não deve... Mas às vezes a gente nem chega a nosso lar, não passa ali daquela zona nossa conhecida, né? E muitas vezes eu conheço um caso de uma pessoa que ele foi presidente de uma casa espírita durante muitos anos e desencarnou. Era uma pessoa séria, rigorosa, exigente, e depois de 5 anos ele deu uma comunicação. E qual foi a surpresa? Ele não tinha conhecido ainda, depois de 5 anos desencarnado, nenhuma colônia. Ele estava bem, mas ele estava no hospital, trabalhando no hospital ligado à casa espírita. Ele não tinha ainda adentrado o mundo espiritual. Isso foi uma punição? Foi punição, gente? Porque ele ficou 30 anos na presidência e foi punido? Foi isso? Ele podia ter ficado 50 anos. Isso tem nada a ver. O problema é o nosso íntimo. O nosso problema não é se eu tenho 5 anos de doutrina ou 20. O problema é, eu estou mudando? O que eu estou fazendo? Não é, eu não fumo. Eu nunca fumei. Antes de ser espírita eu já não fumava. Então eu fumo. Não é um problema para mim. O meu problema são outras coisas. Para aquela pessoa pode ser um problema, pode ser um tormento. A pessoa deve... Eu conheci um companheiro, cara, brilhante, lá no Paraná, um orador brilhante, uma pessoa com uma inteligência assim apurada. Todos os livros que a gente comentava, ele falou, já li. Falei, caramba. E num belo dia, eu estava trabalhando lá, ele foi me buscar no hotel que eu me hospedava, para ir numa outra cidade, numa inauguração do centro, né? Domingo de manhã, eu esperei, entrei no carro dele, aí ele fumou. Eu não falei nada, né? Ele pode... Mas a consciência dele falou, rapaz, apesar desses anos todos, eu não consigo largar o cigarro. Eu falei, é um vício danado, né? Mas ele disse que é engraçado, que na casa espírita ele não fuma, ele só fuma fora. E a gente pode falar, querer condenar e tudo mais, mas isso, para ele é um problema, que é um desafio para ele, não é o meu desafio. Tudo bem, eu tenho outros desafios, que a gente às vezes se pega no quê? Caramba, ele fuma, eu não fumo, eu sou superior a ele. Ah, engraçado. Não é isso, não, gente. Se fosse assim, seria muito fácil. Né? Não, eu fumei, mas eu não fumo mais. Então eu sou melhor do que quem fuma? Não é assim, gente. Os nossos desafios, eles são pessoais. Não adianta eu comparar com os desafios de cada um. E a nossa tarefa é a solidariedade. Precisamos ser solidários, não coniventes, solidários em ajudar as pessoas nas suas dificuldades.
Consequentemente, nós estaremos o quê? Esquecendo de nós mesmos, desapegando da nossa personalidade, abrindo mão de nossas pseudo-riquezas e vamos nos espiritualizando. Então, nós tivemos agora um problema sério, né? Aqui no Rio de Janeiro, e a cena que a televisão ficou mostrando, aquele monte de gente fugindo. Eu, pelo menos, o que eu mais escutei, tinha que pegar do helicóptero, a TV ficou filmando, a polícia tinha que matar todo mundo. Eu não sei se vocês escutaram isso, né? Mas eu escutei muito isso. Que tinha que ter matado todo mundo, que ficou lá e fugiram. Talvez tenha sido mesmo a estratégia da polícia espantá-los. E se foi uma estratégia, foi uma estratégia humanitária, porque nós não somos espíritas, gente. Adiantava chegar ali e metralhar todo mundo? Claro que é um transtorno, a gente sabe o problema que é isso aqui no Rio de Janeiro, mas vai ser assim que a gente vai resolver os problemas? Matando todo mundo? Nessas horas, nós precisamos entrar na sintonia com o plano superior. Não podemos mostrar o nosso apego com tanta voracidade. Por quê? Uma das coisas básicas da doutrina, aquelas pessoas lá não vão morrer. Elas não vão morrer. E outra coisa, elas não nasceram na mesma época que nós estamos aqui reencarnados à toa. Há uma parábola ligada a esse assunto, em que a pessoa via a miséria, né? Andando, aquelas pessoas miseráveis, coitadas. Aí a pessoa chegava assim: Deus não vê isso? Tanta miséria no mundo, aí. Por que Deus não faz nada? Aí Deus aparece para ele e diz: eu fiz algo por essas pessoas. Eu pus você no mundo. Então, o nosso processo com a violência e com as drogas e com todo esse problema que a gente está, não se dará, não se resolverá matando essas pessoas ou desejando que elas morram. Nós precisamos buscar uma outra abordagem, que precisa ser uma abordagem que, ao mesmo tempo, seja solidária, nos estimule ao desapego. Porque à medida em que a gente for solidário, tiver compaixão uns com os outros, tiver misericórdia, perdão, os nossos problemas de apego, eles vão diminuindo. Enquanto a gente estiver, eu estou apegado a isso, eu estou apegado a isso, meu Deus, eu não mereço, eu estou apegado a isso, isso começa a crescer, fica grande demais, e você às vezes não sabe como lidar. Porque o desespero também não resolve o problema. Mas à medida em que você começa a trabalhar a solidariedade, o não julgamento, o trabalho de doutrinação, ele ajuda muito nesse sentido. Por quê? Porque o doutrinador, ele precisa se colocar no lugar do outro. Há muitos anos atrás, eu estava com 20, 21 anos, fiz uma terapia de vidas passadas dessa aí. Estava com os problemas, fiz a terapia. Até então, eu me julgava um espírita, até espiritualizado. Quando eu fui fazer a terapia, psicólogo, né? E aí, quando entrou nas vidas passadas, só coisas tristes e lamentáveis. E a cada encarnação, mais coisas tristes e lamentáveis. Eu falei, caramba, o negócio está feio. O negócio é difícil, né? Aí eu comecei a perceber que os dramas daquelas pessoas, que naquela época eu já trabalhava, já participava de reunião mediúnica, que vinham na reunião mediúnica, eram dramas muito parecidos com os nossos. A diferença básica era, nós estamos reencarnados, estamos tendo a chance de reencarnar, eles não, estão na fila ainda. Então, há necessidade de quê?
de estranhar o ódio, o apego, a raiva que essas pessoas têm, não. De começar a se solidarizar com elas em termos de querer ajudá-las, de querer ser útil dentro dos limites. Mas essa abertura do seu coração para os outros diminui o nosso apego às coisas materiais. Porque as coisas materiais, elas ficam na terra. E se nós estamos apegados às coisas materiais, nós ficamos também desencarnados na terra, preso a elas, porque onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. As coisas, nós precisamos ter livros, sim, precisamos ter roupa, sim, precisamos ter a nossa casa, precisamos ter o nosso emprego, e precisamos trabalhar com dedicação, mas sempre tendo o ponto de vista de que todas essas coisas são instrumentos para que eu possa realizar o meu grande trabalho. Eu preciso ter uma profissão, eu preciso ter uma renda para que eu possa me situar na sociedade e não me tornar um transtorno para as pessoas. Então eu preciso me dedicar, eu preciso ter tempo para estudar aquilo, para me profissionalizar, e preciso ter minha renda, melhorar a renda, pensar em melhorar. Mas tudo isso não pode ser o quê? O nosso foco. O nosso foco não pode ser a viagem no cruzeiro com Roberto Carlos. Mas a gente pode fazer a viagem no cruzeiro com Roberto Carlos. Não sei se vocês estão entendendo a diferença. Não há nenhum problema em você fazer. O problema é a sua vida girar em torno disso. Então, a doutrina espírita é boazinha com a gente, né? Ela não nos proíbe, ela não nos coíbe, ela não nos constrange. O que ela nos dá é material para que a gente possa se desapegar das coisas. O que a gente não pode é usar de desonestidade para conseguir a passagem do transatlântico. Brigar com as pessoas, fazer chantagem emocional, mentir, oprimir as pessoas. Não, vou reduzir aqui o salário dos meus empregados para que eu possa ir a Paris. Tudo isso não é pecado, é apego. E o apego leva à prisão das coisas. No livro do Newton Boechat, não sei qual dos dois, não sei se é Espinho ou Satisfação, ou o outro, ele narra um açougueiro que botava lá em Pedro Leopoldo peso na carne. E aí ele dizia para o Chico que aquilo ali era para poder dar a caridade para os pobres, para ajudar. Aí o Chico falou para ele que era melhor então ele não ajudar não. Não precisa ajudar, mas não coloca o peso. As pessoas acabam sendo o quê? Elas justificam. Se eu ganhar na Mega Sena, eu prometo a vocês, eu venho aqui no Amélie Boudet e monto um orfanato. Não é isso? A pessoa só se propõe ao trabalho se ganhar na Mega Sena. Então, se Deus me der, não é aquela coisa da barganha. Quem fala isso pode ter certeza, ela não irá fazer. E Deus também não vai dar ela a Mega Sena, porque sabe que ela, se ela ganhar, ela vai botar as mãos pelos pés. Porque é muito difícil você ganhar na Mega Sena e ainda manter um foco numa visão evolutiva. É muito difícil. O problema não é a Mega Sena. O problema está no nosso íntimo. A nossa tendência à distração.
Então o nosso amigo, o moço rico, ele trazia consigo valores, como nós trazemos. Mas dentro do supremo testemunho, que é o da renúncia daquilo que ele mais preza, em prol do seu progresso evolutivo, isso ele não teve condições de abrir mão. E, infelizmente, nós também não. A maioria de nós trazemos dentro de nós ainda muito apego às nossas ideias, à nossa visão de mundo, aos nossos desejos, e esse apego é que traz sofrimento. Por quê? Porque nós somos espírito, e o espírito que diz que tem o reino de Deus dentro dele. As pessoas que têm vício, elas estão, na verdade, presas a uma busca, como o nosso amigo aqui, Amélie Boudet, narra. Ele tinha tudo, mas faltava algo. Se ele vivesse na nossa época, ele talvez fosse buscar isso nas drogas. As pessoas vão buscar algo, mesmo que a pessoa intelectualizada diga, não é nada a ver, eu não vou, não. Porque a droga, ela gera prazer, ela traz sensação. Essa sensação prazerosa, que dura enquanto o efeito da droga está sobre ela, está no sangue, é o que a pessoa busca. Só que isso passa, e aí ela quer de novo, e isso passa, e aí ela quer de novo, e aí vira a droga, vai atingindo o organismo, o cérebro, e ela fica presa àquilo. Então a gente vê esse problema do Rio de Janeiro. Há muitos anos, eu era criança ainda, estava com meu pai me levou em Acari, eu devia ter uns 11 anos. Acari é famosa, não sei se vocês conhecem, pela Feira de Acari. A Feira de Acari é muito grande, não tem só coisa roubada não. Lá tem coisas também não roubadas, né? E aí, num belo momento, eu estou passando com ele e estou vendo uma fila, mas uma fila enorme. Aí eu perguntei ao meu pai, 11 anos, que fila é essa? Ele falou, rapaz, nem olha para lá, ali é droga. Isso início da década de 80, era uma fila de pessoas para comprar droga. Então ali já se desenhava, naquela época, o domínio do que depois aconteceu. Por quê? A droga, você tem hoje todos os morros, agora não, né? Estão sendo, a polícia está agindo aí, ocupados por traficantes. Por quê? Porque tem mercado, as pessoas consomem. Se as pessoas não consumissem, não teria. E por que as pessoas consomem? Porque todas elas, no fundo, estão em busca de algo que não encontrarão nas drogas. Elas estão em busca do reino de Deus, só que não sabem disso. O reino de Deus está no nosso íntimo, e para que nós possamos encontrá-lo, olha que coisa engraçada, nós temos que abrir o coração, pegar a chave, abrir e deixar que essa luz saia. Nos livros de André Luiz, a gente acostumou-se a ver o quê? As narrativas de seres luminosos, né? Muitas vezes um médium, o Chico Xavier, narra a presença de um ser luminoso, tudo mais. Que luz é essa? Essa luz, vocês acham que é até o livro Voltaire, não sei se alguém aqui já leu o livro Voltaire, o drama do Jacob é que ele não tem luz, né? É aquele. O irmão Jacob, que na verdade chama-se Frederic Figner, o drama dele, que era uma pessoa rica, aquele castelinho que hoje é um museu, ali no Flamengo, no aterro, era a residência dele, que era um castelo, era uma pessoa rica. Qual era o drama dele? Não tem luz.
E quando ele vê Bittencourt Sampaio se materializar num ser luminoso, vindo de Bittencourt Sampaio, que eu não acho que ele deve ter conhecido, ele fica humilhado, arrasado, né? Que aí a luz faz com que ele saia daqueles conhecidos espíritas que tinham mais ou menos luz e vá para aquele grupo opaco, sem luz nenhuma. Por quê? Porque você fica constrangido perante a espiritualidade superior deles. O drama dele não é que alguém vá dar isso a ele. Ninguém dá luz a gente. Essa luz é a irradiação dos sentimentos nobres. Então, quanto mais luz você irradia, mais o reino de Deus está tirando de dentro de si, porque o reino de Deus está dentro da gente. Só que para essa luz se irradiar, é preciso que a gente ame. Olha só o paradoxo. Nós precisamos abrir mão do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Só que nós não queremos abrir mão do nosso orgulho e do nosso egoísmo. E aí o que acontece? Nós não temos luz. A gente não volita. A gente tem que abrir a boca para falar no plano espiritual quando desencarna. A gente tem que andar de aeróbus. Por quê? Porque a gente ainda está muito chumbado à atmosfera da Terra. Na medida em que você abre mão, lá no plano espiritual, aqueles que têm sorte, eles vão começando a se espiritualizar. Mas essa espiritualização do plano espiritual, ela não é uma espiritualização tarimbada. Por quê? Porque num ambiente que você não pode pensar mal, quando você adentra uma colônia mais nobre, a atmosfera do ambiente não permite que você pense mal. Então a tendência é você só, né? Em um mês já está volitando, em 5 anos já não está usando mais a fala. Já. Só que você não ganhou isso como tarimba. Aonde que a gente é tarimbado? Aonde? Aqui, ó. Você tem que vir e trazer esses valores que você soube que existe lá e vivenciar aqui naqueles seus velhos dramas íntimos. Meu apego, meu desejo, meu coisa, meu isso, meu aquilo. É aqui que nós vamos conseguir o quê? Dar o testemunho de fogo. E esse testemunho, ele não tem um peso. Você não pode dizer que tal coisa... Não, então você tem que vir aqui e fundar um orfanato. Não, não é isso. A gente não sabe, é de cada um. Os apegos, eles são de cada um. Nós não sabemos o que se faz necessário para cada um de nós vencer o nosso orgulho e o nosso egoísmo. O que a gente sabe é o seguinte: possivelmente possam ter aqui pessoas já irradiando muita luz, né? Isso é natural. Uma casa espírita já tem gente trabalhando há muito tempo, já está irradiando, mas isso não é a média da humanidade. Uma vez num programa de TV, eu ouvi uma jovem dentro de uma organização católica falando. Ela era de Santa Catarina e ela falava das crianças. Ela falava e vinha dela, eu não sei explicar, ondas de amor pelo aparelho. Aquilo é como que me deu um banho de energia. Eu fiquei olhando, era muita irradiação de amor que vinha daquela jovem. Eu fiquei impressionado com aquilo, né? E a gente percebe o seguinte: tem muita gente bonita no mundo já fazendo esse trabalho. O problema nosso é que nós não focamos a nossa atenção nesses bons exemplos e ficamos presos. Não. Se ele, que já é antigão, eu tinha na época lá no Paraná 20 anos, 22 anos, 21 anos, 22, já é antigão de doutrina, é um sábio, ainda fuma? Então eu vou fumar também, porque fumar... A gente acaba se pegando no quê?
na falha. Não, se ele fala palavrão, eu falo palavrão. Se ele isso... Por quê? Na verdade não é ele. É como a gente não quer abrir mão, a gente vai pegando, quando na verdade a nossa ação precisa ser o contrário. Eu tenho uma riqueza que eu não quero abrir mão. Pode não ser abrir mão de dinheiro, mas se a gente procurar, cada um de nós temos riquezas que na verdade não tem mais valor, que vão ficar no mundo e que são apenas necessárias para que nós possamos aprender a nos desapegar delas e deixar que a nossa luz se irradie. Esse trabalho precisa ser um trabalho nosso, de foco, de atenção, não no vizinho, mas em cada um de nós, de autoconhecimento, de buscar realmente encontrar dentro de si os não me toques, os bloqueios, as reservas, as defesas, para que aí nós possamos, como na lição do moço rico, abrirmos mão e encontrarmos o reino de Deus. Que Jesus nos inspire para que possamos vencer esse desafio que nos está proposto nesta encarnação. Abrir mão da nossa riqueza material para os valores espirituais.